Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. E temos uma surpresa para você. Nesta série de programas que estamos começando hoje, vamos estudar sobre os acontecimentos do fim. Isso mesmo, vamos estudar um pouco de escatologia. Este é o tema do nosso programa de hoje. Tenha o seu coração aberto, pronto para ouvir Deus e preparado para se encontrar com Jesus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, escatologia, o que significa isto? Uma palavra grega formada por duas outras palavras gregas. Eschatos, que significa último, e logos, que significa estudo. Ou seja, escatologia é o estudo das últimas coisas ou dos últimos acontecimentos. Essa doutrina bíblica vai nos falar exatamente a respeito das coisas que a Bíblia nos diz que acontecerão no final dos tempos. Vamos então ver um pouquinho do que a Bíblia nos fala a respeito disto. Bem, há algumas expressões que a Bíblia nos traz, como por exemplo, últimos dias. Vamos ver alguns textos. Abra sua Bíblia em Isaías 2, versículo 2 e 3. Preste atenção no que diz. Está escrito: nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos em suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, o profeta Isaías, que viveu mais ou menos 700 anos antes de Cristo, Isaías escreve no capítulo 2, nos últimos dias acontecerá. Nos últimos dias, e nos trouxe uma palavra profética, que todos os montes afluiriam para o monte da casa do Senhor. Ou seja, aquele pequeno monte, o Monte Moriá, onde foi levantado o Templo de Salomão, o Templo do Senhor foi erguido ali, aquele pequeno monte ali dentro da cidade de Jerusalém atrairia os outros montes, atrairia as nações, atrairia a atenção de todas as nações, estaria por cima de todos. É o que a palavra diz. Nos últimos dias acontecerá. A Bíblia, a Palavra de Deus, é o único livro que tem sobre a terra, que tem a história do homem no seu começo, no seu presente e também o que acontecerá ao final. Não existe nenhuma outra literatura em toda a terra que tenha a origem do homem, os dias atuais e o futuro. Não existe profecia como a da Palavra de Deus, em que tudo tem se cumprido de uma maneira tão absoluta. Além dessa expressão últimos dias que as Escrituras nos trazem, e este mesmo texto é interessante que ele é repetido pelo profeta Miqueias, no capítulo 4, versículo 1 e 2. Miqueias usa exatamente o mesmo texto, as mesmas palavras. Não sabemos se um copiou do outro, não sabemos como foi essa história, mas sabemos que veio de Deus, veio do Espírito Santo de Deus. Assim como em alguns salmos nós temos uma repetição de versículos, assim como nos evangelhos nós temos textos bem parecidos, por que não dizer absolutamente iguais? Assim como a carta de Judas e na carta de Pedro, nós temos um capítulo bem igual. Temos estes dois profetas dizendo a mesma coisa. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo
dos montes, se elevará sobre os outeiros. A outra expressão que encontramos na Bíblia de últimas coisas está em 1 Pedro 1, de 18 a 21. Nós vamos ver Cristo sendo manifestado nos últimos tempos. Abra sua Bíblia e marque. Diz assim, 1 Pedro 1, 18 a 21. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos. Por amor de vós, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. O apóstolo Pedro está nos falando aqui a respeito de Jesus, o Cristo de Deus, o ungido do Senhor, o Filho de Deus, o nosso Salvador, Yeshua. E ele diz que nossa vã maneira de viver, os nossos pecados não foram perdoados, nós não fomos resgatados do reino das trevas para o reino da luz mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro. Não, nós não fomos comprados, nem eu e você, fomos comprados por prata ou ouro, por uma grande quantia de dinheiro, por palácios, por coisas, por bens, mas muito mais do que isso, pelo precioso sangue de Jesus. Sim, Pedro está falando de algo que na época dele era bem o presente. Ele conviveu com Jesus. Ele viu o Senhor ser preso, torturado, crucificado. Mas Pedro também viu Jesus ressuscitar, ou seja, ressurreto. Ele teve um encontro com Cristo ressurreto, conversou com o Senhor e de uma maneira tão linda, o Senhor trouxe perdão para Pedro. Depois de Pedro ter negado o Senhor lhe trouxe o perdão quando lhe disse: Pedro, tu me amas, apacenta os meus cordeiros. E Pedro então está dizendo, olha, ele foi conhecido desde antes da fundação do mundo, antes que as montanhas, os abismos dos mares, antes que a terra fosse coberta por vegetação e tivesse animais e tivesse todos os seres vivos que aqui estão, antes de tudo isto, Cristo foi conhecido. O Filho de Deus, gozando da glória do Pai, ali estava, antes de nós existirmos, porque Ele é eterno. E diz a palavra que Ele será manifestado no fim dos tempos. Esta é a bendita esperança dos cristãos. Esta é a nossa bendita esperança. Aguardamos Jesus se manifestar em corpo, em glória, para toda a terra, para todos os homens. Como diz a palavra, todo olho verá. Todo olho verá, assim como um raio, um relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Ou seja, algo repentino, inesperado, mas visível para todos os homens. E aqui Pedro está dizendo que Cristo se manifestará nos últimos tempos. Para a igreja, Cristo vai se manifestar no arrebatamento da igreja. Quando Ele virá até as nuvens e nós haveremos de nos encontrar com Ele, iremos de uma maneira gloriosa ter o nosso corpo transformado. Sim, o Senhor diz através do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses 4, 5, o Senhor diz, olha, de maneira nenhuma nós precederemos os que dormem. Pelo contrário, ao ouvir o som da trombeta, o som da última trombeta, quando o arcanjo soar a trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
todos os salvos, desde Adão até o dia quando Jesus vier para arrebatar a igreja, todos hão de ressuscitar. E Paulo diz, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados indo ao encontro do Senhor nos ares. Veremos o Senhor gloriosamente, seremos transformados na imagem dele, num corpo glorioso, numa dimensão de vida que nos aguarda tremendamente maravilhosa. Então, a palavra de Deus nos diz sobre o fim dos tempos e fala que Cristo vai se manifestar e nós aguardamos este dia glorioso. Você está pronto? Está pronto para a vinda de Jesus? Está não somente preparado, mas desejando que Ele venha? Não? Então vamos consertar isto agora. Vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eu sei que Tu virás para buscar a Tua igreja. Eu sei que o fim dos tempos se aproxima com o cumprimento de tantas profecias. Mas, Senhor, eu não estou pronto, não estou preparado. Por isso eu Te peço perdão para os meus pecados, o perdão do Senhor para a minha vida. Lava-me, Senhor, lava-me completamente de todo o pecado, de toda impureza e dá-me um coração limpo, um coração puro, um coração perdoado, lavado no sangue de Jesus. Eu quero estar pronto para este dia, junto com minha família, junto com minha casa. Ouve a minha oração. Recebe-me, Senhor. Entra no meu coração. Dá-me certeza de vida eterna e dá-me a Tua paz. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Pai, que bênção quando pessoas e em tantos lugares abrem seu coração para estarem prontos para o dia da vinda de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que nos assistem, que já estão prontos, mas estão vivendo momentos tão difíceis, momentos de luta, de dor, momentos de tribulação, momentos de enfermidade, de luto. Ó Espírito Santo, no sopro da Tua presença agora, traz a paz, traz a cura, traz a libertação, traz a solução para os problemas, traz o suprimento para cada necessidade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Quando nós oramos, nós cremos, Deus ouve e Deus responde. Que Ele te abençoe ricamente. E até o nosso próximo encontro, preparando cada dia para a vinda do Senhor. Até lá, se Deus quiser.